O oceano, esse é um tema muito desconfortável pra mim. E por isso eu pensei, por que não pegar um medo extremo meu e transformar num vídeo? E por conta disso, por conta desse medo extremo, esse é o tema do vídeo de hoje, o oceano. E por que eu acho ele tão bizarro. Então se você gostou da ideia do vídeo, abrace sua talofobia e vamos mergulhar. O oceano, na minha opinião, é o lugar mais bizarro de todo o planeta. Mas como? Uma praia que tem um mar, é linda, convidativa, um clima super agradável. Então por que o principal motivo das praias existirem é tão sinistro? A resposta é um tanto simples. O inferno azulado é um vazio incompreensível. É claro que lá existe vida marinha, rochas, plantas, etc. Isso é óbvio, mas eu não tô falando da superfície ou um pouco da profundidade. Eu tô falando do oceano profundo em si. Eu tô falando dos outros 95% não explorados. Você tinha ideia disso? Pois é, o máximo de conhecimento que temos sobre o oceano é 5% do seu total. E mesmo assim já vimos criaturas bizarras nesse 5%. Agora imagina o resto. É claro que esses dados não são 100% verdadeiro. Tem muitas discussões quanto a isso. Alguns dizem que o não explorado é 95%, ou 80%, e até mesmo 71%. Porém, isso não anula o fato da grande maioria do oceano permanecer obscura. Nessa pequena porcentagem explorada, temos criaturas como os tubarões, peixes bizarros como o peixe-lanterna e aquele peixe feio lá. E isso é só o começo. Existe literalmente uma espécie chamada lula colossal, pode chegar até 14 metros. Você tem ideia do quanto é 14 metros? O bicho é praticamente uma casa de comprimento. Mas agora, você entende, né? O vazio é sempre desconhecido. E o desconhecido sempre nos causa pavor. No total, existem 5 oceanos espalhados pelo planeta, cada um mais sinistro que o outro. Primeiro, o Oceano Pacífico. É o maior e mais profundo oceano do mundo, localizado entre a América, a Ásia e a Oceania. O Oceano Atlântico é o segundo maior oceano, situado entre as Américas, a Europa e a África. O Oceano Índico, localizado entre a África, a Ásia, a Austrália e o Oceano Antártico, que é o terceiro maior oceano do mundo. O Oceano Antártico circunda a Antártica e é considerado o quarto maior oceano. Ele é formado pelas partes meridionais dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. E por último, o Oceano Ártico, que é o menor e o mais raso dos oceanos, situado ao redor do Polo Norte, circundado pela Eurásia e a América do Norte. Esses 5 oceanos juntos formam uma grande massa de água salgada que cobre aproximadamente 71% da superfície da Terra. Porém, eu gostaria de fazer um adendo quanto ao Oceano Pacífico. Esse vazio de águas tem o lugar mais profundo catalogado no planeta Terra, a temida Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é a parte mais profunda dos oceanos do mundo, localizada no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas. O ponto mais profundo da Fossa das Marianas, conhecido como Chandler Deep, atinge aproximadamente 10.994 metros abaixo do nível do mar. Esse é o local mais profundo conhecido na crosta terrestre. A fossa é um arco de subducção, onde a placa tectônica do Pacífico se desliza sobre a placa tectônica das Filipinas. Esse movimento tectônico cria depressão profunda. Apesar das condições extremas de pressão e temperatura, a Fossa das Marianas abriga uma variedade de formas de vida adaptadas para essas condições. Foram encontradas bactérias, crustáceos e peixes que sobrevivem na escuridão absoluta e sob a pressão esmagadora. A Fossa das Marianas foi visitada poucas vezes, devido à dificuldade de acesso e aos desafios tecnológicos envolvidos. Imagina só, você estando nesse navio do fundo, você sai do teu barco para pescar ou sei lá, e começa a ver uma onda dessa magnitude na sua direção. Você pensa, ou a gente passa, ou a gente já era. Imagina o desespero de você estar numa situação dessa, e não poder fazer nada a não ser aceitar o seu fim. Mas não é só isso, não é só isso. Existem ainda muito mais fenômenos naturais que podem acontecer no mar. As marés são causadas pela atração gravitacional da Lua e do Sol sobre a Terra. Elas resultam no aumento da maré alta e na diminuição, a maré baixa no nível do mar. As correntes oceânicas são movimentos contínuos de água dentro dos oceanos, impulsionados por ventos, diferença de salinidade e temperatura, além da rotação da Terra. As correntes podem ser superficiais ou profundas e influenciam o clima global. As próprias ondas citadas anteriormente resultam principalmente da ação dos ventos sobre a superfície da água. Podem variar de pequenas ondulações a grandes ondas causadas por tempestades ou terremotos submarinos, os tsunamis.
E já puxando o gancho, as tsunamis são grandes ondas causadas por terremotos submarinos, erupções vulcânicas ou deslizamentos de terras. Essas ondas podem viajar grandes distâncias e causar devastação ou atingir áreas costeiras. Ciclones tropicais são tempestades intensas formadas em águas quentes e tropicais, conhecidas como furacões no Atlântico e Nordeste Pacífico, tufões no Noroeste Pacífico e ciclones no sul do Oceano Índico. Ressurgência é um processo em que as águas profundas, frias e ricas em nutrientes são trazidas à superfície. Isso favorece a alta produtividade biológica e é crucial para a pesca. O fenômeno El Niño e La Niña são fenômenos climáticos que resultam em alterações significativas na temperatura da superfície do oceano, Pacífico, Central e Oriental, afetando o clima global. El Niño tende a aquecer a água, enquanto La Niña tende a resfriá-la. Plumas de sedimentos, movimentos de partículas de solo interstritas transportadas pelos rios até o oceano, afetando a turbidez da água e o ecossistema marinho. A acidificação dos oceanos, aumento da acidez da água do mar devido à absorção de dióxido de carbono da atmosfera. Isso pode trazer diversos efeitos sobre a vida marinha, especialmente o organismo de conchas carbonato de cálcio. E por fim, a zona morta, áreas com níveis muito baixos de oxigênio, causado por excesso de nutrientes, resultando em condições que não sustentam a maior parte da vida marinha. São frequentemente associadas a atividades humanas, como agricultura e despejo de resíduos. Esses fenômenos são interconectados e têm implicações ecológicas no planeta Terra. E puxando um gancho desses fenômenos, eu gostaria de falar de um fenômeno um pouco mais perturbador, o famigerado Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico Norte, que tem sido associada a uma série de desaparecimentos misteriosos de navios e aviões. A área é delineada dos pontos de Miami, Flórida e Bermudas e San Juan, no Porto Rico. O Triângulo das Bermudas abrange uma área de aproximadamente 1,3 milhões a 3,9 milhões de quilômetros quadrados, dependendo de como os limites são definidos. A fama do Triângulo das Bermudas como um local misterioso começou a se popularizar na década de 1950, com relatos de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. Entre os casos mais famosos estão o voo 19, um grupo de 5 aviões torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos, que desapareceu em 1945, e o navio de carga SS Marine Support Queen, que desapareceu em 1963. Existem uma série de teorias quanto a isso. A primeira e mais sem graça são fenômenos naturais. Algumas explicações sugerem que o desaparecimento pode ser causado por condições meteorológicas extremas, correntes oceânicas poderosas e até mesmo a presença de metano liberado no fundo do oceano. Em segundo, temos a teoria do erro humano. Muitos incidentes podem ser atribuídos a erros de navegação, falta de manutenção adequada e outras falhas humanas. E como tema que todo mundo gosta, fenômenos paranormais. Teorias mais especulativas envolvem extraterrestres, portais para outras dimensões e outras explicações sobrenaturais. No entanto, essas teorias carecem de evidências científicas. Porém, nada disso é confirmado. O Triângulo das Bermudas foi e ainda é um dos locais mais obscuros do planeta, pois não sabemos nada sobre ele. A água em si já é algo muito poderoso. Você não pode fazer nada quando vê um tsunami na sua direção. Mas não é isso que me deixa desconfortável quanto o mar. Esse vazio enorme pode abrigar literalmente qualquer coisa. Você pode me falar que é impossível existir um Megalodon ou um Leviatã, mas você tem certeza? Como que dá pra saber se a maior porcentagem do oceano nem sequer foi mapeada? Nesse tópico, eu vou adentrar o assunto mais fantasioso, saindo um pouco do senso comum, indo para o mundo das criaturas aterrorizantes, gigantes e subaquáticas. A NASA é um órgão que busca explorar e catalogar tudo o que envolve o espaço. Porém, essa somente começou a ser sua função após 1978. Mas o que a NASA, desde sua criação até essa data, fazia? Simples. Ela explorava os oceanos. Em algum período entre 1958 e 1978, houve uma expedição marinha completamente secreta. Após essa expedição, a NASA nunca mais retornou aos oceanos, e os esforços em ir ao espaço e achar um planeta novo habitável aumentaram radicalmente. Após esse período, também aumentaram assustadoramente os testes nucleares nos oceanos. Mas por quê? Eram simples testes ou existia algo que eles queriam exterminar? Bem, esse relato, por mais interessante que seja, ele não é verídico, não tem nada, não tem nenhum embasamento. É mais uma creepypasta da internet que fala sobre os perigos do mar. Mas o que poderia existir no fundo do mar? Vamos ver algum exemplo de criaturas bizarras e gigantescas. Primeiro vamos falar do Kraken. O Kraken é uma criatura lendária marinha descrita como um polvo ou lula gigante, originário do folclore escandinavo. Acredita-se que o Kraken habita as profundezas dos mares da Noruega e da Groenlândia. A criatura é conhecida por seu tamanho colossal,
com tentáculos tão grandes que podem envolver navios inteiros e arrastá-los para as profundezas. Dizem que quando o Kraken emerge, cria redemoinhos poderosos, capazes de afundar embarcações. Vamos falar do famoso Godzilla agora. Godzilla, também conhecido como Godira no Japão, é uma criatura fictícia que se assemelha a um dinossauro ou largato mutante gigante, originando-se dos filmes de kaiju japoneses. Godzilla geralmente emerge do oceano, trazendo destruição para cidades costeiras. Ele possui um hálito atômico e uma força extraordinária, frequentemente retratado como um símbolo de poder destrutivo causado pela energia nuclear. Cthulhu, ou Cthulhu, é um ser criado por H.P. Lovecraft. É um ser cósmico monstruoso que reside nas profundezas do Oceano Pacífico, na cidade submersa de Riley. Descrito como uma combinação de polvo, dragão e humanoide, Cthulhu tem uma cabeça com tentáculos e asas de dragão. Ele é considerado um dos grandes antigos, seres antigos e poderosos que uma vez dominaram a Terra. Cthulhu é uma entidade de terror e loucura, cujos sonhos influenciam e corrompem a mente humana. Moby Dick. Moby Dick é o cachalote branco gigantesco da obra Moby Dick, de Herman Melville. O capitão Ahab, obcecado pela baleia que arrancou sua perna, navega pelos mares em busca da implacável Moby Dick. A baleia é descrita como sendo uma proporção imensa, incrivelmente poderosa e astuta, sendo capaz de afundar barcos baleeiros facilmente. E como não falar dele, o Megalodon. Embora baseado em um tubarão pré-histórico real, o Megalodon é frequentemente exagerado em filmes e livros, como um tubarão de tamanhos colossais, muito maior do que o seu tamanho estimado na vida real. Porém, na ficção, o Megalodon é retratado como um predador implacável, com mandíbulas poderosas e um apetite insaciável, aterrorizando mares modernos e engolindo barcos inteiros com facilidade. E por último, uma contribuição da cultura japonesa para o vídeo. Gamera é uma tartaruga gigante voadora dos filmes de kaiju japonês, originando-se de uma civilização antiga. Gamera é tanto poderosa, tanto protetora, quanto destruidora, depende da narrativa. Ela possui uma carapaça impenetrável, respira fogo e pode voar girando como um peão. Gamera é conhecida por combater outros monstros gigantes, protegendo a humanidade de ameaças extraterrestres e terrenas. Essas criaturas fazem parte do imaginário coletivo e têm suas origens em diversas culturas e mídias, desde literatura clássica até filmes e jogos modernos. Puxando o gancho desse tópico, eu gostaria de falar especificamente de 3 criaturas que eu julgo estar no pódio do terror marinho: o Bloop, o El Grande Marra e o Leviatã. O Bloop é o som poderoso de baixa frequência, detectado pela associação NOAA em 1997. O som foi capturado por uma rede de hidrofones, microfones submersos, originalmente desenvolvida para monitorar a atividade submarina soviética durante a Guerra Fria. O Bloop foi detectado pela primeira vez no Oceano Pacífico Sul, a aproximadamente 1.750 km a oeste da costa sul da América do Sul. O som foi captado por vários hidrofones a uma grande distância, que indica que a fonte do som era extremamente poderosa. Mas o ponto é, uma propagação de som dessa magnitude só poderia ter vindo de uma criatura extremamente grande, algo muito maior que uma baleia. Assim surgiu a criatura que a internet carinhosamente nomeou de Bloop. O El Gran Marra, por sua vez, é uma entidade fictícia de origem hispano-americana, muitas vezes descrita em lendas e contos populares de região costeira. A seguir, uma descrição detalhada e baseada em interpretações típicas desse mito. Em questão de aparência física, o El Gran Marra é descrito como uma serpente marinha colossal, com um comprimento que pode facilmente rivalizar com um navio de carga. Em algumas versões, ele é tão grande que seu corpo pode circular ilhas pequenas. Ele possui escamas, que brilham com reflexos de várias cores sobre a luz da lua. Sua cabeça é enorme, com olhos penetrantes e eminente brilho sinistro, e dentes afiados que podem triturar madeira e metal. Seus movimentos são graciosos e rápidos, permitindo-lhe navegar pelas correntes oceânicas com facilidade. Quando está em fúria, suas ondulações podem gerar ondas gigantes e redemoinhos perigosos. Se acredita que o El Gran Marra habita as profundezas abissais do Oceano Atlântico, emergindo apenas em raras ocasiões. Dizem que ele vive em cavernas submarinas inacessíveis aos humanos, onde guarda tesouros e artefatos antigos. Segundo as lendas, El Grande Marra é uma criatura ancestral, tão antiga quanto os próprios oceanos. Alguns contos afirmam que ele foi criado por deuses antigos para proteger os mares e punir os navegantes arrogantes. Em questão de comportamento, o El Gran Marra é descrito como uma criatura geralmente reclusa, mas extremamente territorial. É conhecida por proteger ferozmente seu domínio contra os intrusos, incluindo embarcações humanas. Muitas histórias atribuem poderes sobrenaturais a ele, como a capacidade de controlar o clima marítimo, invocar tempestades e gerar maremotos. Também se diz que ele pode hipnotizar seres humanos com seu olhar, induzindo-os a seguir para as profundezas.
Há conto de pescadores e marinheiros que afirmam ter visto El Grande Mar, muitas vezes relatando encontros assustadores onde suas embarcações foram quase destruídas. Algumas lendas falam de impactos com a criatura, onde as oferendas são deixadas no mar para apaziguá-lo. Essa criatura aparece em várias histórias folclóricas e literárias da América Latina, simbolizando o mistério e o perigo dos oceanos. Algumas culturas ele é visto como um guardião dos mares, enquanto em outras como um presságio de desastres eminentes. A criatura é frequentemente retratada em pinturas, esculturas e tatuagens, muitas vezes com uma aparência majestosa e aterrorizante. Sua imagem é usada para evocar respeito e medo das forças naturais incontroláveis. E por último, a criatura que eu acho mais incrível de todas, o Leviatã. O Leviatã é uma criatura marinha lendária com raízes profundas na mitologia e literatura antiga, principalmente nas tradições judaico-cristãs. A descrição do Leviatã varia conforme a fonte, mas geralmente é representado como um monstro de proporções titânicas e de aspecto aterrorizante. O Leviatã é mencionado várias vezes na Bíblia, principalmente no livro de Jó, Salmos e Isaías. No livro de Jó, ele é descrito como um monstro imenso e indomável criado por Deus. Em Jó 41, há uma descrição detalhada de sua força e vulnerabilidade. No Salmo 74, o Leviatã é retratado como um inimigo derrotado por Deus, simbolizando o caos domado pela ordem divina. Em Isaías 27, ele é visto como uma serpente tortuosa que será destruída no fim dos tempos, representando as forças do mal que serão vencidas. O Leviatã é frequentemente descrito como uma serpente ou dragão marinho colossal. Sua forma é imensa, capaz de envolver montanhas com seu corpo. Em algumas tradições é retratado com múltiplas cabeças, cada uma cuspindo fogo. Ele é descrito com suas escamas sendo impenetráveis, formando uma armadura natural que protege seu corpo. Em Jó 41, é dito que ele exala fogo e fumaça de suas narinas e bocas, tornando-o ainda mais temível. Seus olhos são brilhantes e assustadores. Seus dentes são como espadas, capazes de destruir qualquer coisa que encontre pelo caminho. O Leviatã possui uma força imensa, capaz de causar destruição em massa com facilidade. Ele pode criar redemoinhos e tempestades ao se mover pelas águas. Ele é descrito como sendo invulnerável a armas humanas, imune a flechas, lanças e espadas. O Leviatã é frequentemente visto como símbolo do caos primordial. Em muitas culturas, monstros marinhos representam as forças indomáveis da natureza que desafiam a ordem estabelecida. No contexto bíblico, o Leviatã pode representar os poderes do mal das nações inimigas que irão se levantar contra Deus futuramente. Em algumas interpretações, ele é visto como um guardião dos mistérios do mar, uma criatura que deve ser respeitada e temida. Em outras, ele é o adversário final, uma representação do mal supremo que será destruído nos fins dos tempos. Para concluir, o Leviatã é uma das criaturas mitológicas mais fascinantes e aterrorizantes, um símbolo do poder bruto e indomável do mar. Sua imagem transcende culturas e épocas, representando tanto o caos primordial quanto a luta entre o bem e o mal, seja como guardião dos segredos das profundezas ou como adversário apocalíptico. O Leviatã continua a inspirar e aterrorizar a imaginação humana. É claro, essas criaturas são fictícias, mas e se não for? Vamos lembrar que o planeta Terra é gigante e o oceano é maior ainda. Então será que lá no fundo, sim mesmo, lá no fundo, onde nenhum raio solar é capaz de chegar, não existem eles? Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Hey, let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387 million miles of printed circuits that fill my complete